Sejam bem-vindos à edição número 3 da Mesa do Canto, com José Luís Araújo, Luís Caetano, Paulo Barracosa e João Cavaleiro, numa edição em que damos destaque aos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, e esses 500 anos foram um mote da conversa com Adelino Costa, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu. 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, que efeméride é esta? É uma efeméride que vem no seguimento, portanto, de uma longevidade desde a criação e da Rainha Dona Leonor e da assinatura do compromisso do rei Dom Manuel em 1516, e que ao longo deste tempo teve muita gente a fazer o bem. O que nós queremos nesta homenagem, no fundo, é recordar todos aqueles que ao longo deste tempo permitiram tornar a vida mais fácil, menos complicada, menos sofrida a muita gente que se serviu, que utilizou todos os meios que a Santa Casa tem ao seu dispor. No fundo, é relembrar. São 500 anos, é evidente que nós falamos também em termos perspectivos, em termos de futuro, mas queremos fundamentalmente recordar todos aqueles provedores, trabalhadores, beneméritos que permitiram que a Santa Casa tenha esta pujança que tem atualmente e que tenha condições para poder continuar a fazer o bem. O que é que... Vai haver algum programa específico da comemoração destes 500 anos ou são várias atividades que vão... A Santa Casa tem como a comemoração é o ano de 1500, a criação foi no ano de 1516, não temos um dia específico. Poderá mais tarde algum investigador chegar a uma conclusão. Neste momento o que sabemos é que o nosso compromisso foi assinado pelo rei Dom Manuel em 1516 e, portanto, nós, passados estes 500 anos, estamos a comemorar os 500 anos de existência. E, portanto, como não temos um dia, começámos no dia 30 de janeiro com a sessão de abertura, com uma conferência, com o lançamento da nossa medalha dos 500 anos, com uma atuação depois por parte do doutor António Mota, exatamente, uma obra no nosso órgão. Tivemos depois o encontro de coros em abril, a 16 de abril. Tivemos umas jornadas agora no dia 6 de maio e vamos ter em 26, 27 de setembro jornadas do património. Teremos no fim de novembro, nessas jornadas, vamos falar sobre património e vamos ter oportunidade de recordar o provedor, talvez que teve mais tempo e que foi tão importante, não pode passar despercebido, que foi o caso do engenheiro Engrácia Carrilho, que no fundo foi o grande dinamizador, foi em termos do lançamento de obras da Santa Casa, e que agora estão à vista de toda a gente e que permitem termos estas valências. Vamos ter em fins de novembro, talvez 27 de novembro, vamos ter também as comemorações dos 40 anos da União das Misericórdias, que foi lançada em Viseu por o Padre Virgílio, e portanto também faremos uma homenagem. E no dia 10 de janeiro será 10 de dezembro, portanto será a última cerimónia oficial, onde vamos fazer o encerramento com o lançamento de um livro e uma conferência, e que a nossa intenção é que essa sessão seja também com grande dignidade, com membros do Governo, ou até, se possível, o Sr. Presidente da República, que vamos convidar para essa cerimónia. Em termos nacionais, quando falamos em Santa Casa da Misericórdia, falamos em jogos. Os vários jogos que falamos todas as semanas. O compromisso da Santa Casa vai muito além disto. No fundo, vira-se mais para a ajuda às pessoas. É evidente. A Santa Casa de Viseu, muitas Santas Casas não têm nada a ver com o jogo. O jogo é unicamente da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que nem faz parte da União das Misericórdias, porque no fundo pertence ao Estado, tem a exclusividade do jogo e, portanto, financeiramente é um mundo completamente à parte.
As outras Santas Casas, é evidente que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem programas de ajuda a algumas misericórdias em situações mais difíceis, mas não tem obrigação de apoiar. As outras Santas Casas vivem com aquilo que têm, com o seu património, com os protocolos com o Estado, e é aí em que nós entramos também. Nós temos uma grande quantidade das nossas valências, são protocoladas com o Estado, como são os lares, o lar da Viscontessa São Caetano, o Centro de Dia de Teivas e Santa Maria, que é aqui no edifício sede, o apoio domiciliário, os nossos infantários, a creche, o ATL, o próprio CAT, têm acordos com o Estado. Depois temos a residência Rainha Dona Leonor, que aí não, é um estabelecimento à parte, que não tem qualquer apoio, portanto, que só é possível quando as famílias têm possibilidade de fazer o pagamento, e, portanto, isto é um mundo que permite, através destes acordos, permite que se consigam ter pessoas praticamente sem rendimentos, mas temos também a oportunidade de pessoas que têm algum rendimento possam utilizar as instalações da residência Dona Leonor. Ou seja, a Santa Casa da Misericórdia de Viseu, e centrando-nos agora em concreto na região, quantas pessoas hoje movimenta, quantas pessoas emprega, quantas pessoas, no fundo, ajuda a Santa Casa da Misericórdia? Pronto, em termos de trabalhadores, a Santa Casa tem à volta de 362, mais enfermeiros e médicos que não são exclusivos da Santa Casa, mas trabalham para nós, e, portanto, são mais uns 35. E depois, a nível de universo, o nosso universo ultrapassa os 1.200, 1.300, mas isso é como tudo, nós estamos sempre abertos a ajudar. Quando as pessoas precisam, a Santa Casa está disponível, e por isso nós temos alguns meios que nos permitem fazer o bem a quem precisa. Como sabe, temos uma farmácia que, é evidente, o rendimento já não é o que era, mas temos algumas instalações que estão concessionadas, como é a pousada, como é o Hotel Príncipe Perfeito e as piscinas de Camarões, e que permitem alguns rendimentos que nós, além do nosso, estamos a esquecer, mas que é demasiado importante para esquecer, é o nosso imobiliário. Os prédios que temos, nomeadamente à entrada do Fontelo, no bairro Maria de São Mendes, e lá em cima em Santa Eugénia, no bairro da Misericórdia, e que permitem, no seu conjunto, libertar alguns meios para as nossas atividades e ajudar quem precisa, porque temos muita dos nossos utentes que pagam muito pouco e que terão que ser subsidiados por estes nossos meios que temos disponíveis. Quais são os pedidos que hoje mais chegam à Santa Casa? As pessoas com dificuldade, ajudas, quais são esses? Sim, temos muitos. Nós temos um restaurante social onde vão pessoas que se vão alimentar, alguns, outros somos nós que vamos levar a casa, a grande maioria, mas que é um protocolo também com a Segurança Social. Além disso, temos aqueles casos que quer nós detectamos, ou através dos nossos meninos que estão nos infantários e chegamos à conclusão que aquela família tem alguma dificuldade, quer algumas situações que nos são colocadas, nós apoiamos em áreas completamente dispares, desde apoios a pagamentos de rendas, de luz, apoios a estudantes. Tivemos estudantes de São Tomé que foram, durante os tempos, ou grande parte do tempo que estiveram a estudar em Viseu, no Politécnico, ajudados por nós, e temos 1001 situação que nos é apresentada, as pessoas vêm, nós não queremos e não devemos substituir-nos, nem ao Estado, nem aos outros poderes, nomeadamente a autarquia local, que tem uma parte social forte e que apoia, mas quando esses apoios falham ou não são suficientes, também estamos disponíveis para, através da grande comissão, apoiar pessoas que chegam a nós e às quais que temos conhecimento e às quais temos todo o dever de dar o nosso apoio. Como é que a Cante vê o futuro deste tipo de instituições?
É assim, não é muito fácil quando se olha para o futuro e vê um país como nestes últimos anos em crise. Nós vemos que grande parte das Santas Casas estão a passar por momentos difíceis. Por um lado, o próprio Estado foge quando pode, quando deve, quando são compromissos seus em que devia estar na primeira linha, desde que tenha oportunidade, foge. E os protocolos novos, não há nenhum, é praticamente impossível conseguir um protocolo novo com um Estado para qualquer nova valência, e os que estão na primeira oportunidade que se pode pôr de lado, portanto, foge. É evidente que não vai ser fácil as Santas Casas não tendo meios, não havendo, que é uma situação que ultimamente acontece em muito menos, praticamente inexistente, não havendo beneméritos, as Santas Casas vão ter dificuldades e vão ter que optar por aquilo que é o mais importante, que é apoiar mesmo quem precisa e não distribuir por uma população maior, e tem que reduzir e centralizar naquelas pessoas que estão mais abandonadas, que estão marginalizadas, que estão a precisar do seu apoio, porque os meios vão cada vez ser menores, não tenho dúvida nenhuma. Quero deixar uma mensagem final. A mensagem é para a cidade, é que olha a Santa Casa como eu acho que deve ser olhada. É uma instituição que, no fundo, é uma instituição de afetos, é uma instituição que procura dar aquilo que as pessoas precisam, e para nós o aspecto mais importante é a humanização dos nossos serviços, de maneira a que as pessoas que precisam de nós, que não têm família, ou que a família não está disponível em permanência, nós possamos substituir, minimizando os últimos ou os primeiros tempos de vida através do apoio de pessoas com qualificação. Nós sabemos que isso que não é fácil, mas é uma aposta muito grande que nós temos, de maneira que as pessoas que estão connosco se sintam bem enquanto estiverem. Bom, desta entrevista ao provedor da Santa Casa da Misericórdia, Luís Caetano, o que é que extraíste? Bem, eu em primeiro lugar gostaria de dar os parabéns ao Dr. Adelino e a todos os irmãos da Irmandade por uma efeméride importantíssima, 500 anos. Acho que é um tempo bonito de se celebrar e de se comemorar. Ao mesmo tempo faço também aqui uma declaração de interesse, porque sou irmão da Irmandade desde os meus 18 anos e, portanto, também sou membro da Irmandade da Misericórdia, e para mim as Misericórdias, se não tivessem, enfim, outras valências ou outras importâncias, seriam desde logo muito importantes, porque as Misericórdias são a verdadeira marca Portugal. Não há Misericórdias noutros territórios, noutros países. Foi uma ideia originária portuguesa, foi uma inovação na altura perfeitamente portuguesa, pela rainha Dona Leonor, que no estrangeiro era precisamente conhecida como a Leonor de Viseu, e portanto também aí a importância que Viseu tem logo como uma das primeiras instituições a ser criadas. A primeira foi sem dúvida a de Lisboa, mas depois apareceram outras, e efetivamente são instituições que há 500 anos, as Misericórdias são instituições, umas há 500, há 400, outras há menos, percorrem exatamente a mesma missão como a sua fundadora, ou a pessoa que teve a ideia de fundar a primeira Misericórdia teve, e que são as obras de misericórdia, as corporais e as espirituais. A Misericórdia de Viseu, obviamente, nestes 500 anos tem feito um percurso, teve imensos provedores, imensas mesas administrativas, etc. E penso eu que foca muito a sua atividade no serviço e no apoio na infância, na terceira idade, enfim, no apoio social. Gostaria também de salientar que é uma instituição, a Misericórdia de Viseu é uma instituição que tem inclusivamente um código de voluntariado, ou seja, quem quiser ser voluntário na instituição tem um código de conduta que é acordado entre, digamos assim, as duas partes. E eu penso, por aquilo que estive a ver, quer na União das Misericórdias Portuguesas, que já é uma agregação muito mais recente do que as próprias Misericórdias em si,
e penso que temos aqui na região até muitas outras misericórdias a fazer 400 anos e, portanto, a fazer também muitos anos. Eu acho que as misericórdias, pelo que eu consegui apanhar até de outras instituições, como a do Porto, que é uma instituição também com muito peso no Porto, nomeadamente é proprietária do Hospital da Prelada, eu penso que as misericórdias têm aqui 2 grandes desafios e que eu registro. Em primeiro lugar, é o desafio da sustentabilidade. E não são só as misericórdias, mas as misericórdias também. E, portanto, estas instituições têm que procurar ter receitas e ter capacidade financeira para se sustentarem a elas próprias nos seus custos, quer correntes, quer de investimento. E depois um lado muito importante de inovação. Porque se as misericórdias foram efetivamente uma inovação há 500 anos atrás, porque foi uma inovação inclusivamente no mundo, foi um exemplo que Portugal deu ao mundo ao criar, ao tentar agregar boas vontades individuais no serviço aos outros, esta inovação hoje é cada vez mais premente, porque temos o envelhecimento ativo, temos os cuidados de prestação de saúde todos os dias a desenvolverem novas técnicas, novas formas, etc. E toda esta dinâmica da própria sociedade que cada vez mais precisa deste tipo de apoios e deste tipo de instituições, obviamente a resposta não pode ser exatamente aquela que era dada há 500 anos. A resposta tem que ser outra. E eu penso que a misericórdia estará muito atenta, e as misericórdias no seu contexto estarão muito atentas, e aguardo com alguma expectativa o Congresso das Misericórdias que se vai este ano realizar no Fundão, portanto aqui bem perto de nós, porque estas questões hoje são transversais a todas as misericórdias, mas quem faz 500 anos tem de certeza absoluta um papel determinante na nossa sociedade. João, corroboras um bocadinho com aquilo, ou corroboras com o que disse o Luís Caetano? E complemento. Eu ouvi com muito interesse a entrevista do Sr. Provedor da Misericórdia de Viseu, que é a pessoa certa no lugar certo e que vem desenvolvendo um trabalho notável. Mas em lugar de destacar a instituição, vou homenagear as pessoas que ao longo de todos estes anos fizeram da Santa Casa da Misericórdia de Viseu uma entidade de referência da nossa cidade. As instituições são as pessoas e a sua capacidade de concretizar vontades e sonhos. Os serviços que prestam são tão mais relevantes quanto mais amor e dedicação as pessoas lhes devotam. Parece-me ser de, e complementando as palavras do Luís, parece-me ser de elementar justiça louvar neste momento todos quantos se dedicaram e dedicam de alma e coração às misericórdias, neste caso à Misericórdia de Viseu, e aí levaram a este patamar de excelência nos serviços prestados. Paulo? Eu diria que pouco tenho a acrescentar ao que o Luís Caetano disse e ao João, mas não gostaria de dar efetivamente tanto os parabéns, congratular-me com esta efeméride, mais esta efeméride, esta sobremaneira com um peso histórico ainda mais significante que as recentes que nós aqui abordamos. E para além de todas as componentes que já foram faladas e importantíssimas no contexto atual e no contexto futuro da nossa sociedade, presta-me também aqui fazer uma referência à parte cultural que a Misericórdia também desempenha de uma forma também bastante assídua e com muita capacidade, designadamente até pelo seu museu, não é? Porque de facto foi na altura recriado um pouco pelo Dr. Alberto Correia, e eu gostaria de prestar aqui essa homenagem no sentido de ser, no fundo, mais um elemento também que vem no sentido do Museu Grão Vasco, por lá passou também por este e deixa um testemunho, não é? Com o selo da Misericórdia, deixa também um testemunho, portanto, para a cidade nesse contexto. Eu pedia-vos para serem muito sintéticos nesta questão que coloco aos três, que tem a ver um pouco com a desmistificação da Santa Casa da Misericórdia, porque a ideia que temos é que são os jogos, e a Santa Casa da Misericórdia, os jogos são da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que pouco têm a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Viseu ou outras. Centrando-nos nisto,
A Santa Casa muitas vezes substitui-se ao Estado em muitas questões. No apoio aos idosos, aos jovens, enfim, um conjunto vasto de pessoas, e hoje cada vez mais batem à porta da Santa Casa da Misericórdia. Como olhar para estes dois aspectos? Primeiro, o facto de a Santa Casa da Misericórdia de Viseu empregar 362 pessoas, se bem me recordo, e tudo isto que gira em torno dela. Se me permitem, devo dizer o seguinte: é normal, ou seja, não é de todo anormal nós encontrarmos, um pouco por todo o país, a Misericórdia da Terra ser a segunda grande instituição em termos de mão de obra e em termos de volume de mão de obra. Ou seja, normalmente a Câmara acaba até nos territórios mais pequenos, ou nos concelhos ditos mais pequenos. As câmaras acabam sempre por ser até o maior empregador, ou normalmente o primeiro empregador, e é até normal que a Misericórdia seja o segundo maior empregador, e eu penso que há várias realidades dessas que atestam essa dinâmica. O facto dos jogos estarem parqueados na Misericórdia de Lisboa não quer dizer que, por exemplo, Viseu não usufrua do resultado que resulta do jogo ou da atividade financeira do jogo. Estou-me a recordar, por exemplo, de 2 unidades de cuidados continuados que existem em Viseu, uma em Farminhão, acoplada à IPSS local, e outra aqui bem perto, em Travassós de Baixo, se não me engano, na Acredita. 2 unidades de cuidados continuados que estão a funcionar, eu penso que já estão as 2 a funcionar, e que tiveram como recurso financeiro para a sua construção dinheiro proveniente do jogo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Foi pena que a Misericórdia de Viseu não tivesse conseguido sucesso na candidatura que fez também para essa unidade de cuidados continuados, mas Acredita teve direito, portanto, a um projeto, e a IPSS de Farminhão também teve direito a outro projeto, e, portanto, nós, de uma forma, digamos que indireta, temos daqui dinheiro do jogo, o dinheiro que resulta do lucro, da margem de lucro do jogo, e que depois a Misericórdia de Lisboa vai distribuindo, e estes cuidados continuados estão distribuídos por todo o país, não foi só Viseu, há muitas outras zonas onde a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Agora, a Santa Casa de Lisboa é, obviamente, até porque foi a primeira, não é? A candeia que vai à frente ilumina 7 ou 8 vezes mais, não é? E, portanto, e é efetivamente a mãe das instituições Misericórdia. E tem também um papel muito importante na área do social em Lisboa. João, tu há pouco falaste nas pessoas, querias incidir na função social, que é determinante. Aliás, se calhar é a razão da existência desta instituição. As obras corporais e esses apoio às pessoas. E quando se fala em pessoas, a ideia que nos assalta é que realmente nada devia faltar. Devia haver todas as condições para prestar estes serviços que são determinantes para o bem-estar de todos nós e dos nossos. Paulo, para encerrarmos este assunto... De facto, associa-se muito a Misericórdia, com todo o mérito, a esta questão social, à questão dos cuidados, à questão dos idosos. Esta situação dos idosos, curiosamente, os nossos hermanos, não é, apelidam-nos de uma forma brilhante, que é os nossos maiores, não é? E isso tem que ser encarado, provavelmente, como um potencial, não é? Que uma mais-valia de nós não usarmos efetivamente estas casas de acolhimento dos idosos apenas como acolhimento, mas que possam ser autênticas escolas no desenvolvimento, de facto, deste conhecimento acumulado ao longo dos anos que essas pessoas têm dentro de si e que o podem transmitir. No fundo, isto é um pouco um desafio. Eu recordo-me que por vezes se usam estes lares, etc., até para fazerem trabalhos artísticos, e a Joana Vasconcelos foi um exemplo disso, e não só para isso, como para outras coisas. Eu acho que estes lares
devem e podem ser entendidos de uma outra maneira, não só como local de depósito, entre aspas, mas como local de saber que pode ser transmitido às gerações vindouras. Não é? E fazemos agora um brevíssimo intervalo, voltamos já a seguir. Voltamos para a segunda parte e no passado fim de semana realizou-se em Fornos de Algodres o capítulo da Confraria da Ortiga. E alguém hoje apontou aí a ortiga como um produto que quem foi que se acusa, não é? Exatamente, quem foi que se acusa. Geralmente é quem fala. Não fui eu. A minha pergunta é se vocês alguma vez ou já comeram uma sopa de ortigas, um arroz de ortigas, um estofado de ortigas ou um queijo com ortigas, João? Não, nunca comi e como disse em relação ao vinho, sou tão conservador, quer na bebida, quer na comida. Mas estou disposto a comprovar realmente essa tua tese. Porque já há no mercado alheiras com ortiga, certificadas, produzidas por uma empresa de Fornos de Algodres. Paulo, a ortiga, estamos aqui a falar da ortiga e podíamos, se calhar, falar de outros produtos. Mas a ortiga é um bom exemplo. A ortiga acho que é um bom exemplo. Fornos de Algodres têm aproveitado muito bem isso. A Confraria da Ortiga faz um capítulo fantástico e ficam aqui as minhas homenagens ao Manuel Paraíso e à sua equipa, porque no fundo vamos ao capítulo da Confraria e aprendemos imenso sobre não só a ortiga, mas sobre a etnobotânica. Temos aproveitado bem este tipo de produtos? Bom, eu vou apresentar a minha declaração de interesses. Eu sou amigo do Manuel Paraíso. Eu tive, não no repasto, onde o Zé Luís não falha, eu tive nas jornadas, que foram no dia anterior. E deixa-me dizer o seguinte: o Manuel Paraíso, que não é um botânico, não é? É uma das 3 pessoas, ou das pessoas que eu mais considero na região nesta área dos recursos, não é? Da valorização destes tais recursos. Com poucos meios, o Manuel e a sua equipa fazem um trabalho notável, têm feito um trabalho notável na ortiga, como até nos cogumelos silvestres, de qual ele também é um especialista. E eu permito-me referir a essas 3 pessoas. O Manuel Paraíso é um deles, o outro é o Joaquim Morgado Hervital, e outro é o João Madanelo da Ancos, né? Em áreas diferentes, mas pessoas que conhecem este território de uma forma fantástica e que é um privilégio e deviam ser mais ouvidos, porque não devemos ouvir só os catedráticos e os teóricos, devemos ouvir eminentemente os práticos, não é? Aqueles que conhecem de facto a realidade. Em relação à ortiga, eu fui de facto lá, tinha que ir porque o Manuel não me perdoaria, e eu decidi ir ao repasto, entre aspas, não é? Ir às jornadas. Eu optei por ir às jornadas e ouvir de facto algumas conferências, uma delas especialmente brilhante, sobre as plantas bíblicas, não é? Isto vem à tal história das coisas, não é? Vem à tal densidade das coisas. Curiosamente, o Manuel queria também tirar alguns relatos da Bíblia que referenciassem positivamente a ortiga, mas não os encontrou, tal como também não encontramos em relação ao cardo, mas encontramos, por exemplo, em relação à alfarroba, que foi uma coisa que foi muito falada e que parece que foi de propósito para mim, porque das poucas coisas que fiz, uma delas foi dar nome às variedades portuguesas da alfarrobeira, e que efetivamente é uma coisa que me apraz. Agora, na nossa região, o Manuel tem feito um percurso nesta temática dos recursos endógenos e das plantas em particular, que está a conduzir, por exemplo, ao reaparecimento de variedades de melão da zona de Vila Soeiro também, não é? Portanto, e eu dou-lhe todo o meu apoio e tenho, aliás,
possibilitado algumas conversas com a própria Direção Regional, porque é preciso nós irmos aos territórios, quer dizer, não basta nós falarmos, nós dizermos, irmos buscar exemplos de outros, nós temos que ir aos territórios, conhecer aquelas realidades, não é? E isso é uma das coisas que o Manel tem feito de uma forma brilhante, portanto, ele conta com o meu apoio condicional e é um prazer ver esta evolução da ortiga, cujas suas aplicações são do mais dispar e do mais aconselhável possível, não é? João. Bem, eu quando me lançaram este desafio da ortiga, a minha primeira e única preocupação era não picar. Elas picam. Porque realmente a ideia Não que tenho picam. era que a ortiga era agressiva. Tem uns pelos urticantes, Pronto. mas que até são, então- tem uma magia. Então Bombinhas. procurei, às vezes a urticária lancei-me à procura de alguma coisa que me tornasse mais conhecedor. E descobri que realmente esta planta é utilizada desde milénios atrás, não é? E utilizada para os mais diversos fins, desde o fabrico do vestuário, quer até ao fabrico do próprio papel. É um antifúngico do melhor que há. Diziam no mercado, até não é? que os romanos, quando tinham frio, se esfregavam vigorosamente com as ortigas. O nome botânico da planta vem do latim urere, que significa queimar. E portanto, essa sensação de queimadura, realmente, ou de calor, seria bem aproveitada. Qual será a biblioteca aqui do João? Não é o Isso são trabalhos. São trabalhos onde vocês me metem. São trabalhos onde vocês me metem. Ora, com o passar dos anos, a utilização dela foi-se refinando, e ainda na área do vestuário consta que aquela fibra da ortiga, e era com ela que se confeccionavam aqueles tecidos grosseiros, quer dos navegadores dos países nórdicos, Escócias e Noruegas, que enfrentavam aquelas grandes intempéries e o frio, bem como os uniformes dos alemães na Primeira Grande Guerra, eram também feitos desta fibra de ortiga. Que também serve para fazer papel, não é? Exatamente, eu referi isso, que isso tem origem milénios atrás. Há trabalhos que estão a ser feitos com a Confraria da Ortiga, por exemplo, na recuperação de fibras para fazer os... Só queria referir um outro aspecto que me pareceu interessante e que eu temo ter descoberto bastante tarde, que foi em relação à indústria farmacêutica. Acho que esta ortiga é maravilhosa para combater a queda do cabelo. Ora bem, se eu tivesse descoberto isso mais cedo, provavelmente hoje teria um look completamente diferente. Luís, o João fez aqui um bocadinho o retrato do que fez, e agradeço-lhe imenso, porque é às vezes nós descobrirmos importância numa planta que é silvestre. Nem sequer penso que agora qualquer dia é capaz de passar a ser produzida, enfim, com técnica, com regas, com a isso, confraria mas a ortiga tem em princípio é campo experimental. Exatamente. E eu costumo muitas vezes refletir e gosto de deixar esta imagem. Nós, se soubermos potenciar os recursos que já temos, não precisamos de inventar outros, e se conseguirmos pensar na tradição e na inovação como duas rodas dentadas que se encaixam na perfeição e que juntas, obviamente, ganham força e ganham dinâmica, como duas rodas dentadas a fazer e a puxar. Se nós, portanto, conseguirmos ir à melhor da nossa tradição, às nossas mesinhas da minha avó, não é? Às coisinhas do tempo da minha avó, que ela usava lá umas plantinhas para pôr na... Ribeiro. Exatamente, que a Aquilino Ribeiro. Tem sempre, ou quase sempre, um fundo de verdade. Não é? Sim, porque era popular, e portanto era um conhecimento popular, testado, aperfeiçoado. Portanto, se nós conseguirmos juntar essa tradição e encaixarmos na inovação, que é isto, no fundo, as confrarias, os laboratórios, etc., procuram fazer, e é potenciar, digamos que já não é as termas do tempo dos nossos romanos, mas é as termas hoje com tratamentos, com produtos de beleza, etc.,
Se nós pensarmos nesta tradição, e vou dar um outro exemplo, que é o bracejo do Sabugal, que hoje já constrói móveis, e portanto já há designers portugueses e jovens portugueses, especialistas em designer, a desenhar produtos a partir do bracejo. E se nós conseguirmos recuperar esta tal tradição dos sabores, até dos temperos, eu há tempos fui confrontado com um chefe de cozinha, que acho que tem agora uma loja no Chiado, em Lisboa, de venda de precisamente dessas plantas secas. Ele foi descobrir uma senhora que tinha uma série de plantas no jardim, no quintal, para temperar todo o tipo de comidas, e para fazer sopas, e para fazer isto, e para fazer aquilo. E vim mais tarde a verificar, até por uma entrevista que li desse chefe, que essas plantas tiveram uma importância muito grande na própria cozinha africana. Na nossa cozinha africana, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, nos países onde estivemos. E, portanto, agora esse potencial, essa tradição, se for puxada para a inovação e for colocada, como tu dizes bem, na sopa, nisto, naquilo, quer dizer, criar todos os dias, em vez de termos 1000 formas de cozinhar bacalhau, podemos ter 1200 ou 1300, não é? Portanto, se nós conseguimos puxar por aí, eu acho que, e terminava só, referindo o seguinte: isto é tão importante, este tema da tradição e das plantas e do aproveitamento da capacidade que as plantas sempre tiveram, mas que nós, se calhar, fomos substituindo pelo comprimido da farmácia. Referir apenas o Centro de Biotecnologia de Plantas na Soalheira, no Fundão, que está muito empenhado nas plantas aromáticas e nas plantas medicinais, e portanto hoje já começamos a ter alguma variedade até nos temperos, etc. E sei que não tardará muito tempo em que nós podemos ter como substitutivo de sabores e de obtenção de sabores folhas. Eu gostava de referir que este tema das ervas aromáticas é um tema hoje muito tratado nas nossas escolas. Desde muito pequenos que há um despertar para este tema e para estas alternativas. Porque isso vai buscar informação à casa, sim, aos avós, né? Aos pais, aos avós, aos bisavós, é que eles têm ainda a fortuna de os ter, porque há esse saber empírico que às vezes não é verdade em absoluto, mas aí se vão buscar alguns elementos que podem fazer a história científica também disso. A Ortiga, o Manel tem estudado com a Faculdade de Farmácia de Coimbra, não só, mas também com a professora Teresa Batista, qual conheço e reconheço o enorme mérito. Pontualmente connosco também tem feito alguns trabalhos, mas há aqui esta questão do empirismo. Havia, de facto, a teoria das assinaturas que dizia, quando não havia as farmácias, não é, que as plantas destinavam-se àquilo que a sua forma proporcionava, não é? E temos exemplos bastante interessantes, como a ginkgo biloba, com aquela folha bilobada, que é de facto um excelente estimulador do cérebro, no sentido de ativar a circulação, tal como a nós, não é? Portanto, e estes são exemplos. Ortiga. E estes são exemplos. A ortiga seria para fazer crescer os pelos, e lá está o tal cabelo. Exatamente. também falta, não é? Portanto, de maneira que a farmácia estava aqui à mão, não é? Portanto, isso era. Isso às vezes é um aspecto curioso, não é? Mas é um aspecto curioso que pode ajudar a passar uma mensagem. Não é? João, falaste há bocadinho que a questão das plantas aromáticas são cada vez mais, ou é um assunto cada vez mais tratado nas escolas. Como é que os alunos, os jovens, reagem a este tipo de situações? Muito bem, porque à partida nós trabalhamos no terreno e depois desafiamos os alunos a construir, por exemplo, um almanaque com receitas e com fotografias das diversas plantas aromáticas, e eles trazem de casa cada um a sua receita que tenha uma intervenção de uma erva aromática, e isso é determinante, até porque hoje nas escolas nos debatemos muito ou tentamos lutar contra a obesidade. E a demasiada utilização de açúcar
em tudo que os meninos levam no seu dia-a-dia. E então este aspecto das ervas aromáticas é muito importante. E eles gostam muito porque além de trazerem de casa e de a plantarem, e de a regarem, e de a cuidarem, depois transportam. Eu no próximo programa posso trazer mesmo um álbum que nós fizemos há uns anos na minha escola, onde tratámos isto a nível de 5, 6, 7, 8, 9 anos. Eu desde já me disponibilizo, e a mim pessoalmente, mas também à escola, de algum modo que estou ligado, à escola agrária, para colaborar de facto com a escola que o João está, nesse sentido, porque na maior parte das vezes as crianças surpreendem-nos, não é? E é aí que nós vamos beber até inspiração para passos maiores, não é? De maneira que João... Hoje as escolas também não têm espaço físico onde possam trabalhar um bocadinho esse aspecto. No nosso caso, que é uma escola rural, nós temos esse espaço e essa vontade. E isso faz toda a diferença, não é? Eu referenciei na semana passada que tinha estado cá o assessor, portanto, o assessor do Ministro, o professor Eduardo Beira, e que falou na importância que os politécnicos devem ter cada vez mais, portanto, isto numa tentativa num novo programa de modernização que vai ser lançado, que é estudar as realidades locais, não é? Nós vermos efetivamente quais são, quer os problemas, quer também as potencialidades, e esta é sem dúvida uma das grandes potencialidades que nós temos, não é? Eu venho a talho de foice falar, por exemplo, da Ervital, que eu já referenciei aqui, o Joaquim Morgado e a sua equipa também, e eu acho que é uma pena e lamento que as pastelarias de Viseu e da região não usem, em detrimento daqueles saquinhos, não usem infusões da Ervital, que são das melhores que há no mundo, não é? Vêm os alemães, não é? Para nós é um problema que é longe, não é? É aqui a 15 km, é longe, não é? É óbvio que aquilo chega à casa, portanto, através do correio, facilmente, ou da transportadora, não é? Mas os alemães que vêm perceber o que é isto, dizem, isto é fabuloso, porque isto está longe de qualquer foco poluente, não é? E isto é a diferença toda, não é? Quem ganha os prémios são muitas vezes, em Inglaterra e tal, são muitas vezes aqueles que estão centrados no Porto, no meio do Porto, não é? Mas que vêm buscar o material aqui, não é? Exato. Agora, quer capacidade de comunicação, quer os contactos, não é? Quer essas malhas, essas redes, permitem-nos depois levar o seu nome, não é? Mas, no fundo, eles sabem, não é? Onde é que está o material com a maior concentração de aromas, não é? Com os melhores sabores, etc. e mais a paladar. Agora, é uma pena... Nós aqui, julgo, eu, como digo, não sou nada aqui, mas havia o hábito das senhoras beberem a sua chávena, não é? Que até se dizia que era uma chávena às vezes de branco e não de... Era o chá frio. Um chá das 5. Mas apelando à chávena e às senhoras, e não só, eu sou um apreciador de infusões, eu lançava este apelo, às pastelarias que experimentem, não é? E que deem a provar às pessoas as infusões da Ervital e de outras Ervitais, mas desta em particular, para ver se não faz toda a diferença. Luís, muito rapidamente, e porque ainda temos que voltar à edição anterior, temos aproveitado todos os nossos recursos nestas áreas? Eu penso que pelo menos temos tentado. Agora, se depois temos sucesso ou não nesse aproveitamento... alguns se calhar podem ainda ser mais potenciados ou podem ainda ser... Eu penso que tudo isto tem muito a ver com esta questão, que às vezes até é uma questão que se me coloca nos territórios mais do interior ou nos territórios mais distanciados dos grandes centros urbanos ou das grandes metrópoles. Todos estes projetos muitas vezes são projetos que são muito interessantes, alguém até teve uma ideia, etc., mas muitas vezes nos territórios mais do interior falta aquilo que eu considero ser fundamental e decisivo para este tipo de projetos ter sucesso, que são as lideranças. Há alguém que efetivamente pega no tema, pega no assunto,
e o trabalha e o tenta captar uma rede de interessados, de amigos que sejam, mas que podem ajudar a falar no assunto e a divulgar o assunto e a acrescentar valor ao assunto. E, portanto, se nós encontrarmos essas lideranças, se nós encontrarmos essa boa gente disponível para trabalhar a maior parte das vezes até de uma forma gratuita em benefício de todos, se nós encontrarmos essas lideranças, esses projetos normalmente têm sempre bom sucesso ou conseguem chegar a algum patamar. O problema é que nem sempre há pessoas em qualidade e em dedicação disponíveis para pegar nestes temas e arrancar com eles e fazer obra. Aí é que às vezes é a dificuldade que eu noto neste tipo de projetos. Agora, o imaterial, este imaterial que o Paulo fala das infusões e de outros xaropes, não é? E de outras caldas, é uma coisa que o imaterial, penso eu que tem que fazer parte da nossa agenda a partir de agora, não é? Porque nós já temos água, luz, telefone, internet, saneamento, água ao domicílio, e portanto agora temos que desenvolver com base no imaterial, com base nesta capacidade que temos, porque as nossas compotas são o que são, de um valor muito grande. Agora, haja quem efetivamente pegue nos projetos, consiga arranjar os cúmplices adequados para alavancar. Permite-me só fazer aqui uma referência. Estas estruturas que temos falado hoje são estruturas que colaboram com o que melhora a nível nacional, em termos científicos, etc. E que nós, Instituto, servimos aqui às vezes de ponte, não é? O que eu acho que é importante para provar estes recursos, este potencial, é preciso trazer as pessoas cá, não é? Em vez de ir lá só os produtos, as pessoas venham cá ver o cenário. E eu tenho tido isso e tem-me dado imenso trabalho no sentido de depois justificar a Lisboa porque é que fez com algum custo superior a realização A, B ou C no local em vez de ter feito em Viseu. Não é porque isso faz toda a diferença. E eu relato só aqui uma pequena história, que é o Joaquim Morgado colabora com a Universidade de Coimbra, com a Faculdade de Farmácia, aliás, até com Manuel Paraíso, mas com outras, porque elas, quando querem bom produto, vêm cá buscar, há mais de 10 anos, não é? E eu convidei, e efetivamente, a pessoa que trabalha com ele na Faculdade de Farmácia, ou que trabalha os produtos dele, e o Joaquim. E que estavam os dois de costas em mesas num salão. Não é? E no meio da cerimónia, do repasto, hoje estamos aqui a falar de repastos, não é? Repastos requintados, não é? Eu apresentei-os. Olha, não sei se conhece, este é, como é que chama? Eu sou o Joaquim Morgado. É o Joaquim Morgado, com quem eu trabalho há 15 anos, e ainda não tinha tido a oportunidade de cá vir, não é? Isto é importante, não é? Porque não é só conhecer também o cenário, é conhecer as pessoas. Isto são pessoas do melhor que há, e eu conheço a eles com as palmas das minhas mãos, e efetivamente são pessoas em que eu confio em absoluto, não é? Só para vos dizer que a conversa é como há cerejas, embora este ano a cereja... Acho que esta semana já mas muito pouca, com perdas significativas de produção nas zonas do Fundão e de Alfândega da Fé, menos em Rezende, mas restam-nos 2 minutos e eu pedia-vos para serem muito sintéticos, porque vem alguma coisa ainda de trás, assim, muito rápido. O que é que veio da última edição? Eu já nem me lembro o que é que vem de trás. Nós só vamos para a frente, não é? Porque, para a frente é que é caminho. Para a frente é caminho, mas de trás eu às vezes pareço aqui um pouco erudito, não é? Trago aqui uns nomes que as pessoas às vezes não identificam à primeira, mas eu não sou erudito, não é? E eu reconheço tanto um Orlando Ribeiro como reconheço um Luís Vozela, no sentido em que o que é importante é que as pessoas sintam
efetivamente... E sejam bons naquilo que fazem. Sejam não é? bons naquilo que fazem e que levem o seu território e a sua forma de ser. E são dois bons exemplos. Não, mas do Luís Vozela eu conheço pouco e dava a palavra... Eu conheço bastante. Meu e é realmente um bom exemplo de alguém que durante a sua carreira desportiva trouxe não só o seu nome, a sua capacidade futebolística, mas trouxe às costas o nome da sua terra. E que acho que é algo pouco comum. E uma entrega muito grande. E a quem geralmente não se dá valor. Bom, 30 segundos, tem que ser rápido. João, destaque. Bem, o meu destaque de hoje vai para uma pessoa que influenciou decisivamente a minha vida desportiva, curiosamente um homem da nossa região, do Sátão, mais propriamente dito, que diz que escreve para relembrar o que fez e recordar o que lhe falta fazer. Falo do Sr. Francisco Andrade, do Ministro Francisco Andrade, como eu trato, um autarca e um treinador profissional de futebol, e do seu último livro, que, como eu, é um desalinhado. Paulo. Tu, quando me lanças sempre essa questão, qual é o tema? Oh meu Deus, não é? Portanto, pus, oh meu Deus. Escreveu algum livro, não? Não. Fui dar a uma coisa que queria falar hoje e que ficará para a próxima, que é sobre também o potencial de ceia, não é? Nós ainda não abordamos aqui a questão ceia, mas fica a promessa na próxima semana falar isso e neste caso divulgar o Ultra Trail da Serra da Estrela, cuja a designação é mesmo oh meu Deus, não é? E eu acho que é um excelente exemplo de promoção de turismo e tudo o resto que vem associado ao desporto, é claro, não é? É a maior prova de Portugal continental, única com 100 milhas. Luís. O meu destaque vai para Dão Primores, entrega de prémios do Vinho do Dão, 31 medalhas de ouro, 27 medalhas de prata. Grande Vinho do Dão, uma seleção dos 6 melhores vinhos do Dão. Qual é que destes 6 é mesmo o melhor vinho do Dão? CM Wines, Sociedade Vinícola de Pindelo de Silgueiros, Viseu, que tem como referência: nós não herdamos a terra dos nossos antepassados, pedimos emprestado aos nossos filhos. Um provérbio indígena e um touriga nacional que não pode ser melhor exemplo da marca Portugal. Naturalmente. Para fechar aí da minha parte, relembro que domingo comemora-se o Dia Nacional da Gastronomia, várias ações em Aveiro, e acredito que estará por lá a Confraria da Ortiga, que levará alguns produtos com que não Ortiga. Nós ficamos à espera da sopa. E a do Queijo Serra da Estrela também, seguramente. Também, exatamente. Voltamos para a semana.